Quando Lara entrou no abrigo municipal naquela tarde chuvosa, tudo o que ela queria era encontrar um cão que não a fizesse duvidar da decisão que havia tomado. Há meses pensava em adotar. Queria companhia, presença, algo mais sólido que as conversas passageiras dos aplicativos e o vazio dos seus dias em home office. Amigos sugeriram raças mais tranquilas, cães menores, de fácil adaptação, mas nada disso parecia certo para ela. Foi então que o viu. No último corredor, atrás de uma grade enferrujada, estava um pitbull marrom de aparência abatida. O animal permanecia encolhido num canto do canil, com os olhos semicerrados e o corpo tremendo levemente. O cheiro ao redor era forte, uma mistura de desinfetante com doença não tratada. Mesmo assim, havia algo na expressão daquele cão que a fez parar. Lara ficou ali, em silêncio. Observou os tufos de pelo caído no chão, a pele descascando nas laterais, os olhos opacos e a respiração pesada. Ainda assim, havia vida ali. Uma espécie de dignidade silenciosa, como se ele esperasse há muito tempo alguém que o enxergasse de verdade. "A senhora tem certeza?" perguntou uma das funcionárias ao notar seu interesse. "Esse aí não costuma despertar muita simpatia. Ele está em tratamento, mas não reage bem. Parece sem esperança." Lara não respondeu de imediato. Lembrou-se de sua infância no interior, da cadela que encontrou à beira da estrada e insistiu para cuidar, contra a vontade dos pais. E lembrou-se também de como aquela cadela a seguia por todo lado, como se a tivesse escolhido para sempre. Era isso, ser escolhida, mesmo que sem palavras. Era o que sentia agora. "Ele tem nome?" perguntou. "Chamavam de Tyson, mas acho que ele já não responde mais por nenhum nome", disse a funcionária. "Foi descartado por um criador logo que perceberam que ele não ia servir para nada. Nariz muito largo, pelos falhados, tendência à doença de pele. Um homem mais velho o resgatou um tempo depois, mas faleceu pouco depois disso. Desde então, ele está por aqui. Já foi adotado uma vez, mas devolveram. Diziam que ele chorava demais, não comia, só ficava encolhido." Lara escutava tudo isso com um nó na garganta. Era como ouvir a história de alguém que desistiu de esperar o final feliz. Lara nunca foi o tipo de pessoa que fazia planos com muita antecedência. Aos 30 anos, já havia se mudado de cidade 3 vezes, trocado de emprego 2 e passado por um relacionamento longo que terminou num silêncio que doía mais do que qualquer briga. Nos últimos meses, seu mundo tinha encolhido. Morava sozinha num apartamento pequeno, trabalhava de casa como designer freelancer e mantinha o mínimo de contato com o mundo exterior. O fim do namoro, a distância da família e uma série de noites insones criaram um buraco invisível que ela não sabia mais como preencher. Certo dia, enquanto lavava a louça da manhã e ouvia o latido de um cão na rua, sentiu um impulso estranho. Precisava de algo que respirasse com ela, algo vivo. Não uma distração, mas uma presença real. Alguém, mesmo que de 4 patas, que não julgasse, não exigisse explicações, mas estivesse ali. Foi assim que decidiu visitar o abrigo da cidade. Na entrada sentiu-se estranha. Estava rodeada de pessoas em busca de animais alegres, amáveis, bonitos. Lara não queria um cão perfeito. Não precisava de alegria constante, nem de energia saltitante. Queria apenas algo verdadeiro. Seguiu sozinha pelos corredores até chegar a ele. O pitbull marrom permanecia isolado num canto da baia, o corpo encolhido e a cabeça baixa. Os olhos evitavam contato e um tremor constante sacudia seus ombros, mesmo sem vento. Tossia de vez em quando, um som áspero, carregado que cortava o ar. Enquanto os outros cães latiam, abanavam o rabo ou pediam atenção, ele apenas existia, quieto, como se já tivesse desistido de tentar. Os funcionários já estavam acostumados com aquela imagem. No começo, tinham esperanças de que alguém se encantasse por ele. Mas o tempo passava, e o pitbull seguia invisível. A maioria dos visitantes se afastava rapidamente ao sentir o cheiro forte vindo da baia, ou ao notar os tufos de pelo espalhados no chão. Foi só depois de meses de tentativas frustradas que um veterinário voluntário conseguiu diagnosticar corretamente. Ele sofria de uma condição respiratória crônica, agravada por infecções sucessivas. Vivia congestionado, com crises de tosse frequentes, e sua imunidade já estava comprometida. Havia uma cirurgia que poderia ajudar, uma intervenção delicada nas vias nasais, mas os custos eram altos demais para o pequeno abrigo. E mesmo com o procedimento, não havia garantias. Aos poucos, o pitbull foi sendo deixado para trás, rejeitado por quem queria um cão saudável, esquecido por quem buscava apenas um novo membro para a família. A tristeza se fixou no seu olhar, como uma sombra persistente. E ali estava Lara, parada diante dele, sentindo um tipo de reconhecimento silencioso, talvez porque ela mesma soubesse como era viver assim.
com as emoções trancadas no peito, torcendo para que alguém, um dia, visse além da aparência cansada. A funcionária do abrigo observava de longe, hesitante, enquanto Lara se ajoelhava devagar diante da baia. Se quiser, posso trazer um dos filhotes mais sociáveis. Tem um labrador que chegou essa semana. É um amor, sugeriu com gentileza. Lara apenas balançou a cabeça, os olhos fixos no cão diante dela. Quero conhecer esse aqui primeiro. A mulher fez uma pausa breve e, por fim, destrancou a grade com um estalo discreto. Abriu a porta lentamente, como quem já sabia que aquele cão não sairia correndo. De fato, ele nem se moveu. Só levantou levemente os olhos quando Lara entrou, como se aquele esforço já fosse mais do que o necessário. Ela se aproximou com cautela, mas sem medo. Sentou-se no chão de concreto, dobrando as pernas ao lado do corpo, sem invadir o espaço do animal. O cheiro era forte, um misto de produto de limpeza e infecção mal cicatrizada. A tosse dele cortava o silêncio vez ou outra, seca, profunda. Ainda assim, ela permaneceu. "Oi, grandão", disse baixinho, sem estender a mão, apenas oferecendo sua presença. Por alguns minutos, nada aconteceu. Ele a observava com desconfiança, mas sem hostilidade. Estava acostumado à presença de humanos, mas não à permanência. Sabia que normalmente eles olhavam, comentavam, às vezes riam, e depois iam embora, mas Lara continuava ali, imóvel, como se estivesse esperando que ele tomasse a decisão. Finalmente, com um movimento hesitante, o pitbull marrom se levantou. A aproximação foi lenta, como de alguém que já apanhou por confiar. Ele chegou perto o suficiente para cheirá-la, e Lara apenas baixou o olhar, respeitando o gesto. O focinho encostou levemente na barra de sua calça. Um instante depois, ele deu um suspiro curto e se deitou ao lado dela, sem tocá-la diretamente, mas próximo o suficiente para mostrar que, por algum motivo, ela era diferente. Lara mordeu os lábios, tentando conter a emoção. Sentiu algo se quebrar dentro dela, ou talvez se reconstruir. "Tudo bem, eu também não confio fácil", murmurou quase num sussurro. "Mas se você quiser tentar, eu fico." O cão não respondeu, claro, mas fechou os olhos por um instante, como se pela primeira vez em muito tempo deixasse alguém dividir aquele espaço com ele. Lara permaneceu ali por mais alguns minutos, observando o peito do animal subir e descer lentamente, como se aquele momento de quietude tivesse suspendido o mundo por um instante. Sentia o peso da decisão nascendo dentro dela, não como um impulso, mas como uma certeza que emergia devagar, como a luz de um sol encoberto por dias de nuvens. Ela se levantou com cuidado, sem fazer movimentos bruscos, e saiu da baia sem olhar para trás. Mas enquanto caminhava de volta pelo corredor do abrigo, algo nela havia mudado. Não era compaixão, nem pena. Era um tipo de identificação que doía de forma silenciosa. O caminho até o balcão de adoção pareceu mais longo do que realmente era. Lara caminhava em silêncio, com os pensamentos ainda embaralhados pelo que acabara de acontecer. Sabia que adotar um cão como aquele não era uma escolha fácil, especialmente para alguém como ela, que também carregava as próprias cicatrizes. Mas talvez fosse justamente por isso que fazia sentido. A funcionária do abrigo lançou-lhe um olhar cauteloso quando ela anunciou sua decisão. "O pitbull marrom? Você tem certeza?" "Tenho sim", respondeu com a voz firme, embora o coração estivesse disparado. Houve uma breve pausa antes que a mulher pegasse a ficha do animal e começasse a preencher os papéis. Enquanto isso, Lara assinava documentos, lia instruções e ouvia recomendações médicas sobre o tratamento contínuo que ele exigiria. Antibióticos, pomadas, alimentação reforçada, repouso. Havia também a possibilidade da cirurgia no futuro, embora nada garantisse a melhora total. Ele vai precisar de cuidados constantes, pelo menos nas primeiras semanas, e talvez demore para confiar totalmente. Mas ele merece uma chance, disse a funcionária com um leve sorriso. Pela primeira vez, alguém parecia acreditar que o cão teria um destino diferente. Pouco depois, o portão de ferro foi aberto e o pitbull apareceu na coleira. Estava um pouco mais limpo, mas ainda abatido, com os olhos fundos e o andar cauteloso. Ele parou ao ver Lara, hesitou por um segundo e então caminhou até ela sem ser forçado. Foi a primeira vez que ela sentiu aquele peso, não o físico, mas o simbólico, de estar escolhendo algo que ninguém mais quis. No carro, ele subiu com dificuldade no banco de trás, guiado com calma por um dos atendentes. Deitou-se logo em seguida, como se quisesse desaparecer de novo. Lara ligou o motor e, antes de sair, olhou pelo retrovisor. Ele estava deitado, a cabeça entre as patas, mas os olhos fixos nela. Quando chegaram ao prédio, Lara desceu devagar, tentando avaliar como ele reagiria ao novo ambiente. Surpreendentemente, ele a seguiu com passos lentos, mas firmes,
subindo os degraus da entrada como se já soubesse que aquele lugar seria diferente. No apartamento, Lara havia preparado um canto com cobertores limpos, potes novos e um colchão improvisado. Ela abriu a porta e deixou que ele entrasse primeiro. O Pitbull caminhou até o tapete da sala, parou, cheirou o ambiente e, em seguida, deitou-se num dos cantos, encolhido, mas alerta. Lara não o forçou a nada, apenas sentou no sofá e ficou ali, silenciosa, presente, como havia feito no abrigo. Naquele momento, Lara percebeu que viver com ele seria mais difícil do que havia imaginado, mas também mais necessário do que jamais pensara. Nos primeiros dias, o Pitbull não comia direito. Passava a maior parte do tempo deitado, respirando com dificuldade, e tremia a cada barulho mais forte vindo da rua. Tosse seca, secreções, olhos lacrimejantes. A cada manhã, Lara acordava e se perguntava se ele havia sobrevivido à noite. Seguiu à risca as instruções do abrigo. Dava os medicamentos nos horários certos, limpava com cuidado as lesões de pele, aplicava a pomada nos pontos mais sensíveis, comprou ração hipoalergênica, separou uma parte do salário para custear as consultas na clínica. Ele precisava de exames, antibióticos, nebulizações, mais do que tudo precisava de tempo. Os dias eram silenciosos, ele ainda não latia, não abanava o rabo, nem demonstrava entusiasmo algum, mas observava Lara com atenção, cada vez com mais frequência, como se estivesse tentando entender por que, mesmo diante de tudo aquilo, ela não desistia. Lara, por sua vez, também se curava. Sem perceber, passou a organizar melhor sua rotina. Acordava mais cedo para cuidar dele. Caminhava todos os dias até a farmácia veterinária. Dormia com menos insônia, como se aquela respiração pesada ao lado do sofá fosse uma espécie de âncora para o tempo. 2 semanas depois, ele teve sua primeira pequena vitória. Comeu a tigela inteira de ração sem que ela precisasse insistir. Foi um gesto simples, mas Lara se emocionou. Sentou no chão da cozinha e chorou baixinho, com ele a observando de lado, a cabeça levemente inclinada. "É só comida, eu sei", disse enxugando os olhos. "Mas você não sabe o quanto isso significa." Aos poucos, o Pitbull começou a mudar. Já não se escondia quando ela entrava no cômodo. Já aceitava carinho atrás da orelha, embora ainda se encolhesse ao menor gesto brusco. A tosse diminuiu. A pelagem começou a crescer novamente nas áreas antes expostas. E os olhos, antes sem brilho, agora a seguiam pela casa. O veterinário confirmou o que Lara já suspeitava. A melhora estava vindo. A cirurgia ainda era uma possibilidade futura, mas por enquanto, o tratamento conservador estava funcionando. Com paciência, ele estava respondendo aos cuidados, estava voltando. Foi também nesse período que Lara percebeu algo diferente nela mesma. Certa noite, após mais um dia difícil de trabalho, ela sentou no sofá, exausta, a cabeça cheia de ruídos internos. Estava prestes a se perder em mais uma espiral de ansiedade, quando sentiu o focinho dele tocar levemente sua mão. Sem alarde, o Pitbull subiu até o sofá, deitou ao lado dela e simplesmente permaneceu. Não havia pressa nem expectativa, apenas presença. Uma presença sólida, silenciosa, inegável. A partir daquele dia, ele passou a notar cada vez que algo não ia bem com ela. Se ela chorava no banho, ele esperava na porta. Se demorava para sair da cama, ele ficava no tapete do quarto, como se dissesse: "A gente só levanta junto se for junto." Quando ela tinha crises de ansiedade, aquelas em que o coração dispara por nada, ele encostava a cabeça em seu colo e não saía até que tudo passasse. Ela passou a chamá-lo de Bento. "Porque você é um presente, mesmo sem laço", explicou, certa manhã, enquanto o observava dormir no tapete da sala. Bento ainda era um cão frágil, cheio de cicatrizes e limitações, mas algo dentro dele havia mudado, assim como dentro dela. 2 seres quebrados, tentando consertar um ao outro com o que ainda tinham o dia inteiro. Certo dia, em um sábado de céu limpo, Lara sentiu que era hora de tentar algo novo. Sair para uma caminhada com Bento fora dos limites do prédio. Já haviam se passado quase 2 meses desde o dia em que o trouxe para casa. A melhora era visível. A tosse quase sumira. Os pelos voltavam a cobrir os flancos antes descascados e os olhos tinham vida. Aquela luz calma que só os cães gratos parecem carregar. Mesmo assim, Lara sentia o peso do mundo quando prendeu a guia no peitoral dele e abriu a porta do prédio. Nas ruas, os olhares vieram rápido.
Algumas pessoas atravessavam para o outro lado da calçada. Outras lançavam olhares de desconfiança e uma senhora chegou a puxar o neto com firmeza ao ver Bento se aproximar. Lara apertava a alça da guia com mais força do que gostaria. Ela sabia que não era justo, que as pessoas não viam o que ela via. O cão que tremia de medo quando chegou, que agora dormia aos seus pés, que esperava em silêncio cada movimento seu, como se quisesse sempre fazer a coisa certa. No entanto, era difícil ignorar o preconceito. Na terceira volta do quarteirão, quando Lara já pensava em voltar para casa, algo aconteceu. Um motociclista passou em alta velocidade, buzinando perto demais da calçada. O som foi alto, abrupto. Ela se encolheu instintivamente. O tipo de susto que fazia o corpo congelar, mas antes que pudesse reagir, sentiu o corpo de Bento se mover com firmeza. Ele se colocou à frente dela, nada agressivo, apenas sólido, como um escudo entre ela e o que quer que fosse aquilo. O corpo imóvel, os olhos atentos, a respiração firme. Foi um gesto simples, mas profundo. Não havia raiva em seu olhar, só uma certeza silenciosa. Estou aqui. Agora é a minha vez de cuidar. Lara respirou fundo, sentindo o peito se abrir de um jeito que há muito não acontecia. A ansiedade que ameaçava voltar cedeu. Ela se agachou, segurou o focinho dele com as duas mãos e sussurrou, quase rindo: "Você não é o que dizem, né?" E pensando bem, acho que eu também não sou. Voltaram para casa devagar, sem pressa. Dessa vez, Lara não se importou com os olhares ao redor. E Bento caminhava ao seu lado com o rabo erguido, em passos seguros, como se aquele fosse o lugar certo desde sempre. Naquela noite, ela dormiu cedo, com a janela aberta e a cabeça leve. Bento, como de costume, deitou perto do sofá, os olhos entreabertos, vigiando o silêncio. Nenhum dos dois precisava de grandes promessas. Eles já tinham algo que ninguém mais via, a chance de recomeçar, e dessa vez, juntos. E você? Já viveu algo assim com um animal resgatado ou já sentiu que foi salvo por ele tanto quanto o salvou? Conta aqui nos comentários. Vou adorar ler sua história também. Agora imagine avistar um leão adulto nadando sozinho em alto mar, a quilômetros de qualquer costa. Um predador terrestre no meio do oceano. Algo impossível, mas real. O que ele fazia ali? Como sobreviveu até aquele ponto? E o mais angustiante, será que ainda há tempo para salvá-lo? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!